Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. E estamos aqui hoje para conversar com o Diego Santos, recém-doutor em hospitalidade. Diego, o que é a sua tese? Qual é o título? Quem foi o orientador? A orientadora? Conta pra gente. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação aqui, né, com vocês, Suzana e Felipe. Obrigado pelo convite. Eu sou Diego Ribeiro Santos, como a Suzana falou. Eu fiz o meu doutorado na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e o título da minha tese é no Ubuntu, Hospitalidade e Hospitabilidade no Volunturismo. A minha orientadora foi a professora doutora Miriam Rejovski, com quem eu tive o prazer também de ser orientada durante o mestrado. Então, o título da minha tese, né, a partir do título da minha tese, trago uma reflexão sobre a minha ancestralidade, né? Eu sou um homem negro, de pele não retinta, e em busca de um autoconhecimento e também das minhas origens, eu quis trazer para minha pesquisa acadêmica algumas epistemes africanas. Então, na filosofia e ética relacional, Ubuntu, que trata, né, de uma humanidade compartilhada, de uma responsabilidade mútua, eu trouxe essa pequena frase em uma língua do sul da África, do continente africano, né, e o Ubuntu, na língua Xhosa, que trata, né, de um chamamento, assim, ei, você é gentil, você é hospitaleiro, né, toda vez que alguém quer dizer que alguém tem hospitalidade, ela acaba fazendo essa reverência, né, e o Ubuntu. E essa filosofia e ética relacional, que é muito comum aos falantes, né, de línguas bantas que ficam aí na região subsaariana do continente africano, trata muito disso, né, de uma necessidade de apoiar, de uma comunidade, né, de um entendimento do que é viver em comunidade. E aí, hospitalidade, porque além de ser parte integrante do programa, né, do qual eu fiz o meu doutorado, há essa questão de averiguar exatamente como são as relações entre as pessoas, visitantes e visitados, e dessa vez no volunturismo, que se refere, então, a uma prática do turismo emergente e até bastante rentável no mercado, em que as pessoas se deslocam de seus locais de origem e vão exercer um trabalho voluntário, seja para a conservação de uma área natural, seja para a restauração de uma obra arquitetônica e também para situações humanitárias, para o apoio educacional, para a construção também de escolas, como exemplo, e dessa relação entre as pessoas que partem, né, dos seus locais de origem e vão aí no exercício do voluntariado, da boa vontade, eu quis estabelecer, eu quis verificar essas relações de alteridade e solidariedade. E percebendo que quem é hospitaleiro, muitas vezes, não é somente o anfitrião, entendendo que essa dinâmica entre anfitrião né, a pessoa que parte de seu local, há uma relação de hospitabilidade, ou seja, um agir hospitaleiro, ou seja, as pessoas podem tratar as outras, né, com cortesia, com solidariedade, com empatia, mesmo em viagem. Então eu quis procurar perceber e atender aí esses questionamentos de como essa dinâmica pode se dar no turismo voluntário. Eu ia pedir que tu falasse um pouquinho mais sobre essa episteme da africanidade, se é que se pode dizer assim. Claro. Bom, então essa filosofia e ética africana, como eu disse, né, ela trata não somente, né, de resgatar esses preceitos de vida em comunidade, de empatia, solidariedade,
mas trata também de uma verificação de como a hospitalidade é percebida, né, ou como a visão ou a percepção do mundo em que vivemos é entendida em países, em particular, do continente africano, da região subsaariana. Antes de ser, até mesmo sendo, na verdade, né, uma prática de vida em comunidade em que eu sei que a minha humanidade depende da humanidade de outra pessoa, alguns estudiosos passaram a verificar como isso aparecia tanto nos discursos das pessoas que falam línguas bantas, mas também de como alguns teóricos, não somente do continente africano, mas também de outras regiões, passaram a tratá-la. Então, além de uma humanidade africana, uma humanidade, percebeu-se que essa filosofia e ética relacional também era tratada como essa questão da inextricabilidade humana, dessa interdependência entre os seres viventes. E aí eu falo seres viventes porque na cosmopercepção africana, não somente os humanos, né, carregam aí consigo essa humanidade, mas também as relações partem com os seres vivos como um todo, a natureza, os recursos naturais também compartilham aí dessa humanidade. Essa interdependência vai além de um ser humano para com o outro, né? E um ponto que mexeu comigo, né, nas leituras que eu fiz foi essa questão dos princípios fundantes de Ubuntu, que é o que eu procurei defender na minha tese, que além de verificar essa questão da alteridade, é essa questão da solidariedade, né? Quando eu ofereço ou quando eu reconheço a humanidade no outro, eu estou de alguma forma sendo também reconhecido como humano, e dessa relação, dessa conexão, desse compartilhamento de humanidade, nós nos solidificamos, ou seja, nós nos tornamos mais fortes. Então, a minha força vital depende da força vital de outros seres viventes, de outros seres humanos. Então, quando se trata, né, dessa filosofia africana, Ubuntu, a gente fala exatamente de uma ética e de uma forma de compartilhamento, né, das humanidades ou da nossa força vital. Diego, eu vou pedir para tu falar um pouquinho mais sobre o que é esse volunturismo, porque a gente sabe que tem pessoas que vão para outros países ajudar, né, entre aspas, mas isso também se torna como uma prática colonial. Então, o que seria essa relação? Obrigado pela pergunta, Felipe, porque nos meus estudos, na época do mestrado, eu confesso que eu não tinha uma visão tão crítica sobre a prática do volunturismo. Como ela está relacionada, né, a questões também de religião, em que as pessoas passavam a exercer, por meio do turismo, né, algumas práticas de auxílio, né, de vender como algo apenas benéfico, eu parto depois do final do mestrado observando essa prática não somente por esse viés, né, de que tudo é muito pintado positivamente, mas de uma forma mais crítica, observando que não só o que a gente observa no turismo há bastante tempo como uma prática que acaba, de alguma forma, utilizando recursos naturais e humanos de uma maneira desregrada, mas o volunturismo também é parte disso. Então, por mais que as pessoas partam de seus locais de origem para exercer um voluntariado, fazer um trabalho voluntário, seja por um curto período de tempo ou longo prazo, a gente percebe também algumas práticas colonialistas, neocoloniais, como nós diríamos agora, né? E aí isso acaba interferindo também nas comunidades locais, né? Porque descaracteriza um pouco essa questão da relação com o outro, a relação do próprio comunitário com a sua própria região. A gente percebe a comercialização de um turismo que é vendido, né, por meio de ações de marketing como algo extremamente positivo e benéfico, quando muitas vezes há ocorrências de problemas relacionados a essa exploração do turismo ou da comunidade local, de uma exposição, por exemplo, de crianças, ou uma exposição da vulnerabilidade de algumas localidades. Então, eu parto, né, de um local um pouco
crítico para fazer uma análise que me remete aí a autores decolonialistas, né? Então, eu fiz algumas leituras com Frantz Fanon, Aimé Césaire, entre outros autores que tratam um pouco dessa questão de se desprender um pouco dessa visão puramente benéfica para entender que ela pode ser exploratória se não muito bem tratada. E eu acho que, por isso, a questão de trazer um pouco essa discussão de hospitalidade para ter um pouco de um resgate dessa percepção não colonialista, mas de humanidade, como a filosofia africana Ubuntu trata, né, prega, de que nós dependemos uns dos outros e não que nós estamos numa relação de inigualdade, né? E eu acho importante verificar isso também, né? Que a partir dessa filosofia africana, a importância da alteridade, dessa observação do outro e de uma visão ou percepção, como se prefere dizer nas filosofias africanas, né? Uma cosmopercepção de que nós dependemos uns dos outros e está nessa possibilidade de ser diverso é que a gente se solidifica. E aí o turismo voluntário, né, como uma prática aí já de algumas décadas, vem sendo também criticada e de alguma maneira desafiada a mudar os seus procedimentos, né, para que se tenha aí uma prática mais humanizada. Eu acho que é isso um pouco que eu trago como parte das minhas considerações na minha tese. Tu dissesses que na dissertação tu ainda não tinhas alcançado uma postura mais crítica. E tu achas que na tese essa postura crítica foi alcançada? Eu acredito que sim, né? Quando eu penso na forma como eu construí o texto e as buscas que eu fiz para essa construção, não só teórico-filosófica, eu percebo já desde a introdução, quando eu revisito as páginas do meu trabalho, eu percebo já desde a introdução a maneira como eu tentei tratar o voluntarismo de uma maneira mais afastada, né? Eu entendo que o pesquisador, ele acaba se envolvendo com o objeto de estudo, mas eu, dessa vez, né, no doutoramento, acho que por entender também que a gente tem uma possibilidade de fazer nossa voz ecoar dentro do texto, eu percebo que eu fui mais crítico e até rigoroso com a prática do voluntarismo, a ponto de me questionar se eu, de fato, conseguiria responder a pergunta norteadora da minha tese, né, de verificar se há a ocorrência mesmo de alteridade e solidariedade dentro da prática do voluntarismo. Com base na tua tese, tu faz algumas entrevistas, tanto com empresários de agências de viagem, quanto com voluntários que foram para esses lugares. Pode falar um pouquinho mais sobre essas pessoas, esses sujeitos da tua tese? Perfeito. Eu faço aí dois questionários, né, semi-estruturados, e procuro entender o fenômeno do voluntarismo por duas vertentes. A primeira é compreender, junto de líderes de agências de voluntarismo, especializadas em voluntarismo, que encaminham pessoas não só dentro do Brasil, mas para outras regiões do mundo, e em particular a países do continente africano. Então eu trato com 5 líderes de grandes empresas relacionadas ao voluntarismo aqui do Brasil, e algumas iniciativas também, ou seja, empresas não tão grandes, mas alguns projetos que são desenvolvidos neste sentido, para compreender quem é o voluntarista brasileiro e como também ele é percebido por essas lideranças de voluntarismo aqui no Brasil. E em um outro momento, eu também faço entrevistas com participantes, né, com turistas voluntários, ou voluntaristas, como se prefere nomear hoje em dia, que procuram essas agências das quais eu entrevistei e partem do Brasil para países do continente africano, exatamente da região da África subsaariana,
onde a filosofia e ética africana Ubuntu é bastante popularizada. E aí são entrevistas com pessoas que foram ao Quênia, a Gana e a África do Sul para desenvolver trabalhos de curto, médio ou longo prazo junto de orfanatos, creches, também hotéis, em trabalhos mais gerais, né? Mas sempre com esse apelo ou proximidade de outras pessoas, não só das organizações, mas também comunitários. Já o nosso tempo passou, já encaminhando então para a parte final, a nossa pergunta desafio é sempre, o que tu dirias para alguém que tivesse e te perguntasse por que ler a tua tese? Certo. Bom, eu convido as pessoas a fazerem a leitura da minha tese, primeiro por essa questão da minha própria redescoberta como afro-brasileiro, mas também de uma redescoberta como pesquisador, mais crítico, mais maduro, mas principalmente em relação às temáticas, para conhecer uma epistemologia diferente daquela que nós somos apresentados, em geral, no meio acadêmico. Então, é um convite a conhecer essa filosofia ética relacional Ubuntu, a verificar as possibilidades da manifestação da hospitalidade, do agir hospitaleiro, com hospitabilidade, como eu diria, por meio do voluntarismo, que é uma prática exercida, conhecida, mas que de alguma maneira carece aí de uma visão ou percepção mais próxima da hospitalidade, para que a gente consiga, de alguma maneira, tornar essa prática mais humanizada, mais plural, menos excludente, e fazer também da oportunidade, né, para ecoar as vozes aí que nós escutamos dessa prática, não só de voluntaristas, mas também das pessoas que recebem os voluntários para exercer esse trabalho, para ter essa experiência que é engrandecedora. Então, o meu chamamento, né, como eu digo no final da minha tese, né, é para que as lideranças de organizações e as empresas de voluntarismo, né, possam aí de alguma maneira revisitar essa modalidade do segmento turístico, mas também a qualquer outra pessoa interessada nas temáticas de hospitalidade, do turismo voluntário e de novas epistemes, novas ou antigas epistemes, possam aí expandir o conhecimento. Obrigada, Diego, que o pesquisador tenha uma longa vida e que venham outros trabalhos tão instigantes e tão produtivos como o que tu tens apresentado até aqui. Sucesso, tudo de bom e obrigada por estar conosco. Obrigado, Suzana. Obrigado, Felipe, pelo convite mais uma vez e pela oportunidade. O podcast Docs Tour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Suzana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.